Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última aula de português antes da prova, tá? Essa aula a gente vai aprender sobre interjeições e crase, tá, pessoal? Então, vamos lá. Interjeição é uma palavra invariável que vai exprimir emoção, sensação ou estado de espírito, ou seja, vai agir sobre o interlocutor, sobre quem está falando, vai fazer com que ele adote um certo comportamento sem que precise usar palavras ou estruturas linguísticas mais elaboradas, tá? Vamos ver um exemplo. Puxa, presta atenção quando eu estou falando. No exemplo acima, o interlocutor está bravo e a raiva dele vai se traduzir na palavra só. Puxa, ele podia ter dito, estou com muita raiva de você, mas ele só usou uma palavra, que é uma interjeição, tá, pessoal? Outros exemplos de interjeições, ó. Ai, 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 mais uma. Ai. Ou seja, John tinha achado as armadilhas para o rato. E ele não falou, ai, achei armadilhas. Não, a gente viu que ele estava sentindo dor só porque ele usou essa interjeição. Ai, quando a gente sente dor, a gente já fala logo, né? Mas não é uma palavra. Elas podem interpretar, né? Podem expressar de acordo com o contexto, sentimentos e emoções, tá? Se você tá alegre, a gente pode interpretar como a ou o, como advertência, cuidado, atenção. Se você quer que alguém saia, né? Fora, passa, show. Se você quer alívio, você diz, ufa. Animação, eba, coragem, avante, né? Aplausos, bravo, bis, né? Você quer chamar alguém, alô, psiu, né? Desejo, ai, tomara que dê certo, né? Dor, a gente já viu que tem o ai, tem o u, né? Espanto, oh meu Deus, né? Impaciência, que você tá impaciente, tá com ciúme, fala, E quando quer silêncio, né? Fica quieto, silêncio, na verdade. Então, são interjeições, tá? Quando a gente não precisa usar frases ou palavras mais elaboradas para dizer alguma coisa, tá? Já a crase teve origem lá na Grécia e significa mistura ou fusão, tá? Aqui na nossa língua portuguesa, a crase vai indicar a contração de duas vogais idênticas, ou seja, a fusão, a mistura da preposição a com o artigo feminino a, tá? Então, sempre que houver a fusão desses elementos, o fenômeno vai ser indicado pela presença da crase. Então, para usar corretamente, a gente precisa saber as situações na qual ela está envolvida. Então, tem 5 regras, 5 dicas simples para a gente usar a crase, tá? Então, vamos ver essas dicas aqui. Lembrando que a gente sempre vai juntar o a com o a, né? A preposição com o artigo, e daí vai surgir a crase, tá? Ela sempre vai ser indicada diante de palavras femininas, tá? Então, regra básica. A crase sempre vem antes de palavras femininas, tá? E se o A virar AO, ele também vai receber acento grave. Então, vamos ver. Ó. As amigas foram à confraternização no final de ano da empresa. Se você trocar confraternização por encontro, a gente pode trocar o A com crase por ao. Ó, as amigas foram à confraternização. Se no lugar da confraternização eu coloco encontro, as amigas foram ao encontro. Então, eu posso trocar a por ao, tá? E eu sempre vou colocar crase sempre antes de palavras femininas, tá bom, pessoal? A crase também vai ser usada em expressões que indicam hora, tá? Então, ó, às 3 horas começa a estudar. Crase. A partida de futebol terá início às 17 horas. Crase, tá? Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Crase. Sempre antes de falar a hora, usamos a crase, tá? Mas, quando as horas estiverem antecedidas de preposição, para, desde ou até, não vamos colocar crase. Ó, ele decidiu ir embora porque estava te esperando desde as 10 horas. Então, não colocamos crase, porque tem a preposição desde. Marcaram o encontro no restaurante para as 20 horas. Tem a preposição para, então não colocaremos a crase no A. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até as 9 horas. Então, eu usei o até, então não coloco crase. Só coloco a crase se tiver o as sozinho, tá? Antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo, a gente usa a crase também. Ó, às vezes chegamos mais cedo à escola. Ele terminou a prova às pressas, pois já passou do horário. Crase também.
E, na maioria das vezes, ele não ocorre antes de palavra masculina, porque não tem artigo a antes do gênero masculino, né? Então, ó, o pagamento das dívidas foi feito a prazo. A gente falou a prazo, mas não tem crase, ó. A cavalo, eu gosto de andar a cavalo, gosto de sal a gosto, tá? Não tem crase antes de palavra masculina, beleza? Agora, existe um caso que a crase pode surgir antes de palavra masculina, que é quando tiver a moda de na frase. Ó, a moda, o que seria a moda? Feito como aquela pessoa. Então, ele cantou a canção a Roberto Carlos, como se dissesse a lá Roberto Carlos, a moda de Roberto Carlos. Ele cantou como Roberto Carlos. Então, a gente usa a com crase. Ele fez um gol a Pelé. Então, ele fez um gol como se fosse Pelé. Então, a gente pode colocar o a com crase nesses casos, tá? E antes de pronomes possessivos como minha, tua ou nossa, a gente pode usar a crase ou não, tá? Os dois modos estão certos. Por exemplo, eu devo satisfações à minha mãe. Ou eu devo satisfação à minha mãe sem crase. Os dois modos estão corretos, tá? Antes de substantivo próprio, a crase é opcional, tá? Até porque o artigo antes do nome não é obrigatório. Então, ó, se eu quero dizer que Carlos fez um pedido a Mariana, eu posso colocar crase ou não, tá? Eu que escolho. E depois da palavra até, a gente viu que não usa a crase, mas se quiser, em alguns casos, você pode colocar. Os amigos foram até a Praça General Osório, tá? Mas, por via das dúvidas, a gente nem coloca, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder aos assuntos do final do capítulo e ler novamente essas regrinhas, tá? Porque a gente tem que ficar lendo para lembrar e respondendo os exercícios, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.